Então, nesse nosso encontro, nós vamos conversar sobre os tipos de variáveis e técnicas de pesquisa, certo? Então, a gente vai fazer um diálogo, vai discutir, né, sobre esses aspectos, tá? E conhecer essas técnicas, e até é interessante que quem já teve experiência com coletas de dados possa falar, relatar, né, quais foram as técnicas que utilizou, como é que foi a experiência, enfim, certo? Professora, você Oi. pode colocar no modo de leitura. Aí você consegue sair e voltar sem precisar finalizar a apresentação. Ah, tá. Aqui, por aqui, modo de exibição e leitura. Tá. Aí, assim, desse jeito eu consigo? Você consegue sair sem tirar da tela de apresentação. Tá. Tá ótimo. Tá vendo? Aprendendo. Então, vamos lá. É interessante, né? Acho que a professora Anne falou com vocês sobre pesquisa científica como um todo, deu várias orientações gerais, né, com relação às agências de financiamento, né, o conceito de ciência, de pesquisa, enfim, deu um norte, né, geral. Com a professora Giovana, vocês já viram os tipos de estudos, né, e a gente, então, no nosso conteúdo de hoje, nós também vamos estar dentro da seção, que nós diríamos que no projeto de pesquisa seria a seção do método, né, material e métodos. Então, para a gente entender um pouco, né, do que seja isso, método, metodologia, né, o que vem a ser tudo isso, trouxe alguns conceitos, né, quando a gente fala em método, a gente pensa em a base teórica, filosófica, que norteia todas as opções e posicionamentos intelectuais do pesquisador. Então, qual vai ser o método, né, o que ele vai ter como base teórica e filosófica para desenvolver um determinado estudo, né, em que ele lá elegeu qual é o tema do estudo dele, né, porque toda a nossa pesquisa vai começar. Qual é o problema de pesquisa? Né, o que eu estou observando como um problema ou como uma lacuna que precisa ser desenvolvido algo relacionado àquilo, e a partir desse problema, né, que está dentro de um tema, né, que eu tenho interesse, que, né, por N aproximação com aquela temática, eu vou, a partir daquele momento, eu vou elencar qual é o meu objetivo de pesquisa, vou elencar o meu objetivo do estudo, né, e a partir daí, desse objetivo, eu vou elencar qual é o método, qual é a metodologia que eu vou desenvolver para alcançar resultados que respondam ao meu objetivo. Então, esse é o passo a passo, né, que um pesquisador ele vai desenvolvendo. Né, a partir da observação dos fatos surge o problema, ele observa um problema, e aí ele elenca um objetivo, e ele vai para a seção dos métodos. Então, na metodologia, a metodologia deve abarcar todo o caminho a ser seguido na pesquisa. Então, a gente chama também de percurso metodológico. Então, tudo que qual vai ser o caminho, né? Eu vou realizar isso, depois realizarei isso, a população vai ser essa, a amostra, os critérios de inclusão da minha amostra serão esses, os critérios de exclusão, eu vou utilizar determinados instrumentos de pesquisa, as etapas serão essas, tudo isso faz parte desse seu percurso metodológico, e tem que estar tudo muito bem descrito, de forma que um leitor, ele consiga pegar o seu trabalho e acompanhar o percurso que você pretende percorrer, ou quando já é um relatório de pesquisa, qual foi o percurso que você percorreu. Né? Então, a metodologia, ela deve atender ao objetivo da sua pesquisa, né, considerando os aspectos éticos, né, como a gente até falou no último encontro, a professora Giovana mostrou, né, que tem algumas pesquisas que não seria ética eu realizar daquela forma, então eu vou utilizar um outro caminho, né, então eu tenho que escolher uma metodologia que atenda ao meu objetivo, né.
pois os objetivos, eles determinam o que você vai pesquisar. Aí eu vou pesquisar esse é o meu objetivo. Mas aí o caminho, como você vai pesquisar, realmente é a sua metodologia. Então, é uma sessão, assim, importantíssima para um projeto de pesquisa, porque é onde você vai estar descrevendo tudo. É uma sessão em que o pesquisador, o comitê de ética em si, ele vai se adentrar, vai se aprofundar na leitura dessa sessão, porque ali é determinante para os resultados que você vai obter. Então, a sessão metodologia ela é de extrema importância. E nesse contexto, quando nós fazemos o projeto de pesquisa, a gente vai imaginar quais são as variáveis que eu irei avaliar. Então, o que é que eu vou coletar o que é que eu pretendo, quais são as características, os atributos que eu pretendo observar, ou na minha amostra, ou mesmo quando trata-se de uma pesquisa bibliográfica, eu vou observar o quê? O ano do estudo, eu vou observar em que revistas, de que área foram publicados esses artigos. Então, isso é o que a gente vai entrar no campo das variáveis. Então, variável pode ser entendida na pesquisa científica como uma classificação ou uma medida. Já tinha escutado essa palavra, as variáveis, quais são as suas variáveis? Já tinha escutado essa palavra? Sim. Sim. Então, realmente, é quando a gente pergunta... Já sim, professora. Já sim, pronto. Então, a gente tem que descrever bem quais são as minhas variáveis. Então, tipo, o que é que eu pretendo avaliar? Né, as minhas variáveis, elas também têm que estar alinhadas ao meu objetivo. Então ela é uma classificação, uma medida, pode ser uma quantidade, né, que se altera em cada caso, ou unidade de estudo, e aí a gente diz que é uma propriedade no objeto de estudo, que pode ser medida e enumerada. Falando assim um conceito, não fica tão fácil da gente entender. Quando a gente for olhar aqui a classificação das variáveis, vai ficar mais fácil da gente identificar o que são variáveis, tá? Mas, de antemão, a gente verifica que as variáveis têm duas classificações. Nós dizemos que elas podem ser quantitativas ou elas podem ser qualitativas. Isso não é aquele conceito de estudo quantitativo e estudo qualitativo, certo? Aqui é uma outra classificação, é algo diferente daquilo que a gente tinha visto lá. Porque um estudo quantitativo, por exemplo, ele pode ter, sim, variáveis qualitativas. Então, é uma outra questão, tá? Não confundam. A gente está falando realmente aqui da classificação das variáveis. Então, nós temos no campo das quantitativas, ainda vai ter uma subclassificação em discretas ou contínuas, e no campo das qualitativas, nós vamos ter as variáveis que são ditas como nominais ou ordinais. Então, o que vem a ser as quantitativas? O próprio nome, ele já nos direciona, né, ao significado. Então, são aquelas características, então, são variáveis, né, que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido. Então, por exemplo, a variável idade, ela é uma variável quantitativa. Né? Se eu tenho, Natália, tenho 15 anos recém-completados, então é uma variável quantitativa. Um número de televisão numa residência, é uma variável quantitativa. Ela tem um valor numérico, né? Uma pessoa pode escolher 2, é um valor numérico e faz sentido, né? Número de vezes em que você vai à universidade por semana. Então, se você diz, eu vou 5 vezes, é uma variável quantitativa, tá? Então, elas ainda têm essa subclassificação em discretas ou contínuas. Nós dizemos que as discretas,
elas são características mensuráveis, né, é um quantitativo, que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores, e assim somente fazem sentido valores inteiros. Então, o que eu vou destacar aqui é o nome valores inteiros, tá? Valores inteiros. Então, como exemplo de variável quantitativa discreta, o número de filhos. Então, Fátima tem, não sei, né? Fátima tem 2 filhos, uma variável quantitativa discreta. Eu tenho um filho. Então, o número de filhos são valores, não tem como a gente ter um filho e meio, né? A gente não tem como ter 3 filhos e meio. Então, é um valor inteiro. Então, quando é um valor inteiro, nós temos uma variável quantitativa discreta. Outros exemplos, né, aqui. O número de cigarros fumados por dia. Então, a gente pode perguntar para uma pesquisa, né, qual é o número de cigarros que o senhor fuma por dia? Aí ele vai dizer, 7 cigarros. Então, não tem como ser 7 cigarros e meio. Então, ela é uma variável quantitativa discreta. Vocês entenderam? Por mim, tranquilo, professora. Sim. Professora. E aí, quando a gente diz que é uma quantitativa contínua, aí é quando a gente já vem aqui, ó, são aquelas que têm valores mensuráveis, para as quais valores fracionais fazem sentido. Porque existem outros valores numéricos, né, e variáveis numéricas, que podem sim ter frações, né? Por exemplo, o nosso peso. O peso pode ser 50,2, né, que era 50 quilos e 200 gramas. Então, o peso, ele tem uma fração. Por exemplo, a altura. A altura também pode ser, uma pessoa tem 181,5. Viu que tem uma fração, tem uma vírgula, tanto. Então, ali a altura, ela é uma variável contínua. Tempo. Parece que vai ser fácil. Porque ela é tão igualzinha, né, amiga? Você vai Então, é uma variável contínua, né? A altura, o peso, o tempo. O tempo também, ele pode ter ali uma fração, né? 10 minutos e 2 segundos, enfim, ou 1 hora, 10 minutos, ali pode ter frações, são valores fracionais. Então, também é uma variável contínua. Pressão arterial, também pode ter, né? A gente normalmente dá o valor inteiro, mas pode ter ali, sim, um 110,5, e aí é uma variável contínua. E a idade, a gente, na maioria das vezes, a gente utiliza até só a idade em si, mas em muitas vezes, na pesquisa científica, a gente pega a data do nascimento da pessoa e a data da coleta de dados. A gente coloca normalmente no nosso banco de dados, e aí o próprio banco, a gente já coloca uma fórmula, o próprio banco, enfim, ele já calcula essa diferença, e aí a gente vai conseguir ter a idade, não o número inteiro, tão somente. A gente consegue, então, transformar em uma fração. Então, eu consigo verificar que uma pessoa tem 10,2 anos. Tá? Principalmente, assim, por exemplo, um estudo com criança, a gente sabe que meses faz diferença, né, no desenvolvimento. Então, por isso que a idade, ela também consegue ter essa fração, porque a pessoa tem 10 anos e 3 meses. Então, se ela tem 10 anos e 3 meses, ela tem aí um quarto, né, então seria mais, acho que seria 10,4, a idade dela. Então, tem como ser uma fração. Certo? Alguma dúvida? Alguma observação? Professor, por isso que eu já vi a idade 5,6, eu não entendi por que estava 6 se não era 6 meses. Entendi agora por conta dessa conta, né, que é feita.
Exatamente. Até no Excel mesmo a gente consegue fazer. A gente coloca a data do nascimento e a data da coleta de dados, porque todo questionário, formulário, entrevista, a gente tem um espaço, o correto é que o formulário ele tem um espaço para você anotar a data que você está coletando aqueles dados. E aí faz a diferença. Aí o cálculo faz automático, aí ele já dá 10,4. Agora, não pensem justamente que 10,4 é 10 anos e 4 meses. Na verdade, não é. 10,4 seria aí, porque seria um quarto, seriam 10 anos e 3 meses. Seria mais ou menos por aí. Né? Aí é por isso, porque faz diferença, sim. Né? Às vezes ele diz a média de idade da amostra era 20,7 anos, né, assim que fala, pronto, porque a gente observa também, quando faz a média, né, a gente observa e dá o resultado em vírgula. Exatamente. Professora, Pode falar. a senhora poderia repetir? Eu não entendi. Qual parte, Rotei, que tu não entendeu? Essa diferença aí de, tipo, tem 10,4, mas na verdade são 10 anos que a criança tem e 3 meses. Como assim? Não entendi isso. Certo. Se você tem 10 anos e 2 meses, tá? 2 meses está dentro do conjunto de 12 meses, né? Então, seria o quanto 12 meses seria 100%, o quanto que 2 meses estaria? 200 dividido por 12, dá quanto? Eu estou sem celular aqui. É porque, assim, são 12 meses, né? Não tem como eu dizer que 10 anos e 2 meses é 16,66, professora. 0,66? 16,66. Tá. É 200 por 12, né? 12 é 100%, né? Sim. E 2 200 dividido por... Menina, já... Por 12. Foi 16,6. Tá, acho que o meu cálculo tá errado. Peraí. É porque é o seguinte, não são 12 meses? Se eu tenho 10 anos e 2 meses, não significa que o meu resultado é 10,2. Porque não são 10 meses, são 12. Nossa, gente, deixa eu ver como é que é a melhor forma de explicar. Mas isso não é tão importante assim, não, certo? O próprio Excel me dá o resultado. Eu só estou dizendo a vocês que, às vezes, as pessoas se confundem. Pensam que 10,2 é 10 anos e 2 meses, mas não é. Mas eu acho, professora, que a senhora não precisa explicar o cálculo como é feito a ela, não. É só para ela entender que é feito um cálculo, que é dado uma média na faixa etária em 5,3, mas esse cálculo Exato. tem uma conta. Por exemplo, a gente bota normalmente DN, é a data de nascimento. Uma pessoa que nasceu no dia 20 de setembro de 2018, eu boto lá no meu questionário. E a data de coleta, pode ser DC, eu que crio, né? Quais são as minhas siglas. Contanto que todo mundo saiba todo mundo que trabalha naquele banco saiba qual é a sigla. Aí a data de coleta foi feita hoje. Aí 1 de outubro de 2020. Pronto. Aí o meu sistemazinho lá, eu faço um Excel e ele mesmo já calcula, faz um menos o outro. A pessoa aqui vai ter 2 anos. Pronto, 2 anos e poucos dias, né? E 11 dias. Pronto. Aí lá o sistema mesmo vai calcular. Aí a única coisa que eu estava querendo dizer a vocês é que, tipo, porque assim, 10, nossa, gente, peraí, 10 não, são 12 meses, então 10,2 de forma alguma são 10 anos e 2 meses.
porque a gente não está num grupo de 10 meses, a gente está num grupo de 12 meses. É a única coisa que eu falei, mas assim, eu não estou conseguindo saber como explicar o cálculo para vocês. Mas eu entendi mais Tá? ou menos o que a senhora quis dizer, professora. Obrigada e desculpa o transtorno. Foi só uma observação que eu fiz, tá? Não tem nada demais, não. Se vocês pegarem depois, fazer uma regrinha aí de 3, vão perceber que 10 anos e 2 meses, uma pessoa de 10 anos e 2 meses, seria até menos do que 10, seria 10,1 ou 10,15, 10,12 o resultado que daria lá de idade, certo? Só isso. Só para não se confundir na leitura do dado. Mas entender o objetivo aqui, né? Que a idade, então, é uma variável contínua. Só que aí também tem uma observação. Às vezes, eu posso avaliar o campo como uma variável qualitativa. Vamos conhecer ela e eu mostro para vocês, certo? Então, variáveis qualitativas ou categóricas, elas representam a característica da qualidade ou atributo associada ao item pesquisado. Então, aqui a gente já imagina aqui, qualidade, atributo. Elas podem ser nominais ou ordinais. Então, como exemplos, né, a gente pode classificar um produto e ele dizer se ele é bom, se ele é razoável, se ele é ruim, se ele é ótimo. Esses atributos que eu estou dando ao produto, que eu estou expressando minha opinião sobre o produto, isso tudo é uma variável qualitativa. Então, existem categorias. Aqui seria, a variável seria avaliação, vamos supor um produto, avaliação dessa garrafa. Então, a variável seria a avaliação da garrafa verde, da professora. Pronto, aí apresentaria diferentes possibilidades de resposta. Uma pessoa poderia dizer bom, outra razoável, outra ruim, outra ótima. Então, isso expressa uma qualidade, né, um atributo, e aí isso vai se expressar em categorias. Vai ter uma categoria de bom, razoável, ruim, ótimo, são categorias, tá? Então, existem a variável qualitativa nominal, é aquela que não existe ordenação entre as categorias, não existe uma ordem. Então, por exemplo, sexo masculino e sexo feminino. Ponto, não existe uma ordem de dizer que a mulher é maior, menor do que o homem, não existe uma ordem. Outra variável qualitativa nominal. Por exemplo, a cor dos olhos. Olhos castanhos, olhos verdes, olhos cor-de-mel, olhos pretos. Não existem uma ordem. Todos são categorias. Então, se tivermos um grupo de 100 pessoas, vamos supor, 25 pessoas vão estar na categoria dos olhos pretos, 35 pessoas na categoria dos olhos castanhos, 10 pessoas no olho azul, 12 nos olhos verdes. Pronto, elas estão classificadas em categorias de acordo com a variável cor dos olhos, mas isso não existe uma ordenação entre elas, não existe. Por exemplo, outro também, fumante ou não fumante. Pronto. Se eu estou avaliando uma determinada patologia, né, sei lá, se eu estou avaliando a presença da obesidade, obeso ou não obeso, então, ou hipertenso. Hipertenso, vai ter, a minha variável é diagnóstico de hipertensão, essa seria a minha variável. E aí seria sim ou não, entendeu? Então, são variáveis qualitativas, mas não existe uma ordem entre elas, por isso que elas são nominais. A ordinal, ela existe uma ordem entre as categorias. Então, o exemplo, o nível de escolaridade, eu posso colocar, né, uma forma de separar em categorias. Primeiro, segundo e terceiro grau. Outra forma de categorizar, tá vendo? Outra forma de categorizar essa variável, nível de escolaridade. Porque o que é a variável é o nível de escolaridade. Outra forma é
fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, superior incompleto, superior completo, pós-graduação, enfim, é outra forma que eu utilizei para categorizar a minha variável nível de escolaridade. Certo? Todo mundo está entendendo até aqui? Sim, professora. Certo. Outra forma, outro exemplo, a variável estágio de uma doença. Você está avaliando um câncer, uma doença hepática, enfim. Eu vou avaliar esse estágio em inicial, intermediário ou terminal. Então, é uma forma de categorizar essa variável. Outra variável ordinal, o mês de observação. Existe uma ordem, né? Então, janeiro, fevereiro, março, existe uma ordem, os meses, né? O primeiro mês do ano é janeiro e o último mês do ano é dezembro. Então, existe uma ordem. Tudo que existir uma ordem, então, se classifica como ordinal. Por exemplo, eu trabalho com obesidade infantil. É uma categoria, então, ordinal, né, qualitativa ordinal, porque eu posso classificar um indivíduo, né, como baixo peso, eutrófico, né, que seria o peso, ou então, outra forma também de categorizar seria magreza acentuada, magreza, eutrófico, que seria aquele que está categorizado como peso dentro do padrão normal para a idade, aí depois o sobrepeso, obesidade, e ainda tem a obesidade grave. Então, é uma variável qualitativa, eu não estou trazendo aqui quantidades, números, eu estou trazendo características, atributos, e aí eu tenho uma ordem. Então, sempre que eu tiver uma ordem, ela se classifica como ordinal. Quando não tem uma ordem, ela se classifica como nominal. Aí eu disse para vocês, a variável idade, né, a gente pode classificar ela, dependendo do meu objetivo, do meu estudo, da forma que eu queira categorizar as variáveis, elas podem modificar-se. Aí é um exemplo da idade. Eu posso avaliar a idade pelo seu valor fracionado, né, então, uma pessoa tem 24,7 anos, e posso também trazer esses valores de idade para transformar e avaliar, por exemplo, a faixa etária. Aí, faixa etária já é uma situação diferente, já entra como uma variável qualitativa ordinal. Aí, por exemplo, faixa etária, eu vou avaliar adolescentes de 10 a 18 anos, aí 18 anos, 11 meses, 29 dias, e vou avaliar adultos jovens, eu vou fazer a categoria de 19 anos a 25 anos, aí depois avalio de 26 anos a 40 anos, depois eu vou avaliar de 40 a 60, e aí depois de 60 a 75, eu faço categorias de faixa etária. Quando eu trago essa avaliação da idade em categorias de faixa etária, aí ela se transforma, então, numa forma de eu estar avaliando aquela variável de uma forma qualitativa ordinal. Vocês entenderam a diferença? Sim, professora. Se alguém não entendeu, pode falar, viu? Então, assim, nós vimos variáveis. Por que eu trouxe, né, variáveis? Porque o nosso instrumento de coleta de dados, ele vai estar repleto de variáveis as que nós vamos estudar, avaliar, investigar, para a gente poder coletar os nossos dados e, assim, termos os nossos resultados. Então, no nosso instrumento de coleta de dados vai ter nome, idade, data de nascimento, endereço, local de residência, profissão, número de filhos, né, podemos avaliar características socioeconômicas, então, podemos avaliar tipo de moradia, quantos cômodos tem na casa, tem instrumento que avalia características socioeconômicas, que avalia, no caso,
número de TV, de geladeira, se tem disponível computador, enfim, são um leque de opções que o pesquisador ele pode, a depender do objetivo de pesquisa dele, selecionar quais são as variáveis que ele vai investigar, quais são as variáveis que ele vai estudar, a forma que ele vai categorizar essas variáveis. Então, tudo isso vai ser determinante, né, para ele atingir o objetivo dele e mostrar os resultados. Então, ele também nem pode trazer, de repente, dependendo do tamanho do estudo, ele não pode trazer, de repente, um mundo de variáveis, porque às vezes pode até ser difícil de conseguir a realização daquele estudo, de coletar aqueles dados, mas também não pode ser poucos variáveis que não expressem o que ele deseja, não vão atender ao que ele tem como objetivo. Então, ele tem que realmente fazer um trabalho muito bom de seleção de quais são as variáveis que ele vai avaliar, quais avaliar, qual é a técnica de pesquisa, chegou alguém aqui, qual é a técnica de pesquisa que ele tem que lançar mão, tem que realizar, ele vai buscar realizar, né, para atender a esse objetivo dele. Então, técnicas de pesquisa, segundo Michel, 2015, é um conjunto de instrumentos utilizados para se coletar dados e informações em pesquisa de campo, que devem ser escolhidos e elaborados criteriosamente, visando a análise e explicação de aspectos teóricos estudados. Então, assim, sempre a gente se atenta a escrever e a gente, quando vai ler um artigo, a verificar qual foi a técnica de pesquisa que essa pessoa fez, quais foram os instrumentos que ela utilizou, né, para coletar esses dados. Então, toda essa parte, principalmente de técnicas de pesquisa, eu trouxe de um livro, Marconi e Lakatos, acho que a última versão dele está disponível no SIGA, na minha biblioteca, eu vou até mostrar a vocês, e aí ele vai trazendo justamente, então, assim, são várias as técnicas de pesquisa, a gente, mesmo que a gente pesquise há anos, a gente talvez não consiga realizar pesquisas que envolvam todas estas técnicas, e a gente vai conhecendo uma técnica, depois vai conhecendo outra, vai se aprofundando e vai se aprimorando, né, com o passar do tempo que a gente vai realizando as nossas pesquisas científicas. Mas aí é importante que a gente tenha em mente quais são, o instrumento, ele tem que ser um instrumento, realmente, eu tenho que buscar realizar né, ter um instrumento muito bom para a minha coleta de dados. Então, quais são esses instrumentos, quais são a técnica, né, o modo de caminhar, é o que minha técnica de pesquisa tem que ser selecionada visando isso. Então, se o método e a metodologia, eles constituem o caminho para pesquisar, né, a metodologia vai dizer, o caminho é esse, mas aí a técnica vai representar o quê? O modo, de que modo eu vou caminhar para fazer aquela minha pesquisa. Então, de que modo você fez o seu estudo? Então, é a técnica, qual foi a técnica que você utilizou? Então, são diversas as técnicas, né? Você pode dizer, eu fiz uma entrevista, ou eu fiz a aplicação de um formulário, ou de um questionário, ou eu fiz uma observação. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas técnicas hoje no nosso encontro. Tá? E aí, então, a gente está falando de levantamento de dados. Toda pesquisa, ela implica nesse levantamento de dados, e muitas vezes você não utiliza só uma técnica, você pode até utilizar diferentes técnicas em um mesmo projeto. Você pode utilizar duas técnicas no mesmo projeto. E de variadas fontes, né, você pode utilizar esse levantamento dos dados. Uma fonte pode ser realmente o que a pessoa relata, outra fonte pode ser o cartão de vacina, se eu estou avaliando alguma questão de vacina, eu posso avaliar ou o cartão de saúde da criança, se a criança foi vacinada, ou o prontuário, ou, enfim, ou alguma anotação da equipe. Então, eu posso ter no meu levantamento de dados de variadas fontes, tá?
Então, o levantamento de dados, ele é útil para você obter conhecimento sobre o campo de interesse, inclusive, antes da gente realizar uma pesquisa de campo, né, a gente faz um levantamento de dados. A gente faz um levantamento de dados bibliográficos. E a gente, normalmente, inclusive, nos nossos projetos, a gente coloca que sempre a gente vai estar observando a bibliografia, fazendo esse levantamento de dados bibliográficos, né, a gente, pelo menos eu no meu projeto sempre coloco, a gente está observando, né, a bibliografia, para, inclusive, depois, quando nós formos escrever os nossos resultados, eu estar a par do que vem sendo pesquisado sobre a minha temática de interesse, de estudo. Né? Então, até para eu escrever o meu relatório, por exemplo, vocês escreverem um relatório PIBIC de vocês, a gente tem interesse que vocês peguem as referências mais atuais. Então, tipo, o pesquisador, ele vem sempre realizando esse levantamento de dados bibliográficos. E é um passo inicial para você fazer a mesma pesquisa de campo. Né? Evitar possíveis duplicações ou esforços desnecessários. Tipo, se foi feito lá no HU uma pesquisa para avaliar a prevalência da anemia falciforme no ano de 2019, o número de internações de crianças na pediatria com anemia falciforme, no ano de 2019. Se uma pessoa fez e publicou esse resultado agora em junho, eu vou fazer novamente essa mesma pesquisa no ano de 2019, vou levantar os mesmos dados, tipo, seria um esforço desnecessário. Não teria lógica. Alguém já publicou sobre isso. Eu posso pegar de um outro período, de 2020, né, ao término ou até setembro de 2020. Mas, tipo, não tem lógica eu pegar exatamente a mesma situação. Então, isso evita duplicações, né, esforços desnecessários. Sugere também problemas, hipóteses, a partir mesmo da leitura de artigos, que a gente começa a pensar, nossa, isso aqui é um problema, eu vou estudar isso na minha população, ou você também vai, né, pensando, pode ser que a causa desse problema seja isso, eu vou testar. Ou então, se a gente realizar, por exemplo, aromaterapia, será que melhora o sono dos bebês? Então, você lança uma hipótese. O uso de óleo essencial na aromaterapia auxilia na qualidade do sono dos bebês. Pronto, esse aí é um objetivo seu, uma hipótese sua. Aí você vai elencar quais são as variáveis que você precisa para essa sua hipótese. Eu preciso saber o tipo de óleo utilizado, eu preciso saber qual foi a forma de utilização desse óleo, né, posso até elencar como um método meu mesmo, vai ser utilizado, né, se for um experimental, vai ser utilizado tal óleo, então, por tanto tempo. E aí eu vou elencar outras variáveis. Qual é a idade, quanto tempo tinha o bebê, se o bebê dormia sozinho ou com os pais, se era cama compartilhada, se era no berço, qual era o horário em que ele ia ser colocado para dormir, qual era a forma, tem variáveis, tem instrumentos para avaliar o sono, então a qualidade desse sono desse bebê, a quantidade de horas que ele dormiu, então eu vou elencar quais são as minhas variáveis, né, e aí isso tudo surgiu de estudos bibliográficos, tá? E vou orientar para outras fontes também de coleta. Isso vai permitir que, eu pesquise de outra forma, ou em outro, vou pesquisar agora de artigos sobre essa temática, não tem muitos, então eu vou partir para teses, dissertações, possivelmente ainda é um tema muito atual, ainda não estou publicações em artigos, ainda estão realmente no trabalho bruto lá na tese. Tá escura a minha imagem? Eu acho que o horário, se já é para ligar a luz ou não. Então, continuando. E aí, esse levantamento de dados, ele vai se classificar em primários, secundários e terciários. Os primários são os depoimentos, entrevistas, questionários, tá? Então, é aquela pesquisa mesmo de campo.
Nos secundários, nós vamos ter, são aqueles dados que são obtidos de forma secundária. Primário, você vai diretamente na pessoa, na população-alvo, que você quer pesquisar. É um dado primário. Eu fui perguntar à pessoa. Secundário, eu já vou por meio de uma análise de documentos. Pode ser documentos escritos, relatórios, livros, revistas, jornais, sites. Então, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, em que eu vou observar, fazer uma revisão integrativa sobre artigos publicados na área da enfermagem, anemia, né, falciforme, deixa eu ver, publicações sobre segurança do paciente, né, que é um tema da professora Giovana, nos últimos 5 anos, em hospitais do país. Então, pronto. Então, eu vou pesquisar em artigos científicos. Então, ali é um levantamento de dados secundários. Em outras áreas, as pessoas também fazem muito nesse sentido. Por exemplo, eu já vi, acho que Zarqueu pode falar mais para mim. Tu estás aí, Zarqueu? Você já me falou uma vez que você fazia seu TCC avaliando alguma escritora, não é? Isso, uma escritora da Idade Média, século XI. Pronto. Então, você faz um levantamento de dados secundários, né, Zarqueu? Você avalia os livros, não sei, que ela publicou, você avalia. Então, por exemplo, o Zarqueu faz o curso de letras, né? Então, é uma área, né? Algumas ciências, né? Gostam das ciências sociais, a pedagogia, as letras, gostam muito de realizar levantamento de dados secundários. Então, às vezes, tem um amigo meu que é pedagogo, ele avaliou os escritos de um colégio em Lagoa Seca, que é um colégio de padres, enfim, então ele avaliou livros escritos para avaliar questões pedagógicas daquela época. Então, tipo, o levantamento de dados dele foi secundários. Se ele encontrar alguém que viveu naquela época e que possa fazer algum tipo de depoimento, ele pode também se utilizar do levantamento de dados primários. Por isso que eu disse para vocês que, às vezes, numa pesquisa só, eu posso fazer diferentes técnicas de pesquisa. Então, ele pode fazer um depoimento, como também ele pode fazer um levantamento documental, né? Então, ele fez 2 técnicas de pesquisa. Então, Ô, professora, pode falar. Nesses casos dos terciários, que são alguns que são citados ou assim, fornecidos por outras pessoas, isso também se aplica, por exemplo, em algum livro? No meu caso, eu pesquiso uma obra, mas eu pesquiso geralmente na própria obra, tipo assim, do que a escritora escreveu. A escritora mesmo escreveu, né? Isso, mas nos casos, por exemplo, algum artigo ou um livro que fale a respeito, ele também se enquadra nos secundários ou nos terciários? Pois é, eu também estava raciocinando nisso, que seria aquela ideia de eu, por exemplo, ter um livro que foi, não sei, vamos supor, a irmã de Ayrton Senna escreveu um livro sobre Ayrton Senna, né? E aí eu vou estudar a história de Ayrton Senna. Travou para vocês ou só para mim? Aí foi. Para mim travou também, já ia perguntar. Eu acho que travou? Tem minha internet. Voltou ou não? Voltou. Estava falando assim, eu pensei no terciário, né? Marconi Lacatos, ele não traz exemplos, mas eu pensei nessa ideia de, por exemplo, um livro sobre a vida de Ayrton Senna, escrito pela irmã dele, e eu estou estudando sobre a vida de Ayrton Senna e vou pegar esse livro. Na minha concepção de Natália, eu diria que seria um dado terciário, porque não foi ele que escreveu aquele livro, né? Foi a irmã dele que escreveu sobre ele, e eu já estou coletando os dados que a irmã dele escreveu sobre ele. Eu acho que o problema do terciário é que os vieses são possibilidades de você ter erros, vai aumentando.
porque não é mais o próprio escritor, né? Já é outra pessoa que referenciou, escreveu sobre aquela pessoa. Não sei, é mais uma ideia assim. Seria mesmo que eu querer coletar sobre uma família, né, sobre, sei lá, sobre uma família avaliando a obesidade infantil e eu ir perguntar à vizinha. Tipo, ela já é um terceiro. Normalmente eu não sei exatamente na área da saúde em que casos a gente se encaixaria ali como os terciários, porque a gente realmente fica mais em primários e secundários. Eu acho que, inclusive, pela possibilidade de ter mais erros, vieses, de eu não ter dados válidos, de os dados que chegarem a mim não expressarem necessariamente aquilo que é o fato, o fenômeno ocorre, de que forma ele ocorre. Vocês estão entendendo? É como se a vizinha falar sobre a alimentação daquela família, ela não vivencia tudo aquilo, então eu não vou coletar dados que sejam válidos. Válido seria ou a família, o pai, ou a mãe, ou a criança falando o que come. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma. Se alguém interpretar diferente, pode dizer aí, às vezes tem um outro ponto de vista, né? Não? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui a luz, acho que fica melhor, que já está meio escurinho. E aí existe a documentação indireta e a documentação direta. Na documentação indireta, é isso que a gente já vinha falando, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Na pesquisa documental, a fonte de coleta de dados é apenas em documentos, esses podem ser escritos ou não, o que constitui o que eles chamam de fontes primárias, são documentos. Eles podem ter sido feitos no momento em que o fato ou o fenômeno ocorre, ou depois. Então, sei lá, se eu vejo o prontuário de um paciente que está internado, é uma pesquisa documental. Se eu vejo o cartão, né, de saúde da criança, é uma pesquisa, eu estou vendo aquele documento, é uma pesquisa documental. Se eu vejo prontuário, dois exemplos que eu pensei aqui, né, cartão ou mesmo prontuários, são pesquisas documentais. E aí, pesquisas bibliográficas já vão ser aquelas fontes secundárias. Então, publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, né, as pessoas das ciências sociais, letras, enfim, eles fazem muito, às vezes, ou mesmo áreas de comunicação, né, ver quais foram as publicações em jornal na época, pronto, daqui a uns anos, né, vamos ver quais foram as publicações em jornal, eu diria até em portais, né, de internet, porque em jornais é mais difícil, em portais de internet sobre a pandemia, sobre a vacina, o que é que se publicava, o que é que se falava na época. Então, são pesquisas bibliográficas, também como teses, monografias, dissertações, artigos científicos. Normalmente a gente faz as nossas pesquisas bibliográficas mais com um artigo científico mesmo, mas tem as outras áreas, né, também da ciência, materiais cartográficos, e até mesmo os meios de comunicação oral. Pode ser vídeos, foram publicados na época, sei lá, uma pesquisa sobre lives no seu tema de interesse. Quais foram as lives, sei lá, na área de terapias integrativas. Quais foram as lives realizadas? Então, é uma pesquisa bibliográfica. Então, tudo aquilo que é um documento, então é uma pesquisa documental, e publicações diversas, né, são pesquisas bibliográficas. Tá? Na documental, pode ser alguma questão jurídica, quem trabalha, né, na área de direito, os pareceres que foram publicados na época são documentos, né? E na documentação direta, ela é aquela que o levantamento de dados se dá no próprio local onde os fenômenos ocorrem.
Então, esses dados podem ser obtidos, que a gente fala, a pesquisa de campo ou uma pesquisa de laboratório. Na pesquisa de campo, se utiliza como objetivo de conseguir informações e o conhecimento sobre um determinado problema, para o qual se procura uma resposta, ou sobre uma hipótese. Você tem um problema ou você tem uma hipótese. Aquela do uso do óleo essencial vai melhorar o sono? Eu estou com uma hipótese aqui na minha mente, que eu acredito que a hipótese vai ser positiva, vai melhorar o sono dos bebês. Então, eu vou para uma pesquisa de campo, né, que eu quero comprovar. Ou ainda com o propósito de você descobrir novos fenômenos ou relação entre eles. Então, normalmente é quando você tem um tema que tem poucas publicações, as pessoas ainda não realizaram muitas pesquisas naquela área. Aí você vai descobrir sobre aquele fenômeno. Então, você vai fazer uma pesquisa exploratória sobre aquilo. Então, todas essas pesquisas, elas entram como pesquisa de campo. E aí tem essa divisão delas em quantitativo, descritivos, exploratórios ou experimentais. Né? Não vem exatamente ao caso, mas, assim, boa parte das pesquisas em que nós fazemos com a população, né, são pesquisas de campo. Porque quando é uma pesquisa de laboratório, ela pode também ser realizada com pessoas, né, mas o que é bem determinado, assim, é que uma pesquisa de laboratório, a análise dela é feita em situações controladas. Por isso que com pessoas é um pouco mais difícil de ser feito. Mas sim, pode ser feito com pessoas, pode ser feito com animais, então tem muitas pesquisas, né, que são feitas com animais, acho que é biotério, né, a universidade tem, então são pesquisas que são feitas com os ratinhos de laboratório. Então, por exemplo, ali eu conheço uma doutora em nutrição que ela avaliava a diabetes, acho que era relacionada a diabetes gestacional no rato, então eles fazem condições bem controladas. Insere a glicose na ratinha e avalia no pós como é que foi e quais foram as alterações que teve, então são situações assim bem controladas. Pode ser também alguém aí da botânica que faça com vegetais, né, ou na área de nutrição mesmo, que vai avaliar alguma questão de, sei lá, o que é que a banana faz de benefício, né, o que é que a cenoura faz, ou a planta tal, né, a parte de fitoterapia, né, a parte até para a questão de medicamentos ou de fitoterápicos mesmo, enfim, minerais, então são pesquisas em que as situações são bem controladas, tá? E aí tem como observação que muitos aspectos importantes da conduta humana, elas não podem ser observados em condições idealizadas em laboratório. Por isso que com pessoas fica mais difícil. Né? Em geral, com pessoas a gente faz pesquisa de campo. E aí, uma das técnicas de coleta de dados é a observação. E aí a gente coloca que a observação não é só você ver e ouvir, mas é você também examinar, você fazer uma análise de fatos e fenômenos que você deseja estudar. Tem uma série de vantagens. Alguém poderia ler as vantagens da observação? Posso sim, professora. Muito bem, As pode dizer. vantagens assim, possibilita meios diretos e satisfatório para estudar uma ampla variedade de fenômenos. Exige menos do observador do que as outras técnicas. Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevista ou de questionários. Pronto, perfeito. Então, quando diz assim, exige menos, porque nas outras técnicas a gente vai aplicar um formulário, um questionário, fazer uma entrevista, a gente vai ter que ter toda uma estrutura, né, para isso, para aquela coleta daqueles dados. E a observação não, é você ficar observando, analisando, escrevendo o que você está observando, e aí muitas vezes quando ele fala que permite você evidenciar dados que no roteiro de entrevista ou questionário a pessoa não relatou,
não falou, enfim. É porque você, inclusive, as reações das pessoas. Você consegue observar se houve choro, se a pessoa, muitas vezes a pessoa mente na resposta, né? E você observa e você consegue detectar que, tipo, o que ela falou não é exatamente aquilo, porque, inclusive, ela pode estar realizando algo diferente do que ela falou. Eu posso observar fatos, né, fenômenos, eu posso observar, depende do que eu estou avaliando, né? Então, eu posso ir para uma comunidade indígena, né, vamos supor, e sair e ficar só observando essa comunidade, o que eles se alimentam, porque às vezes, inclusive, na entrevista, ela pode até me esquecer de dizer alguma coisa, sei lá, que eles comem muito. E na minha observação, eu observo o modo de preparo daquela comida, né? De repente, se eu estou fazendo aí, eu sou do curso de gastronomia, eu estou fazendo um estudo sobre a culinária de um determinado grupo de indígenas, né? De um grupo de tal local, um grupo de índios de tal local. Eu posso observar o modo de preparo, quais são os temperos que eles utilizam, quem é que prepara essa comida, quais são os horários. Então, eu fico fazendo a observação. Então, da mesma forma, né, a gente, na saúde, a gente também faz a observação, né, dos fatos ou fenômenos. É uma técnica de coleta de dados. Como limitação, muitas vezes, por saber que você está observando, que você é o observador, né, daquela condição, o observado, né, a pessoa, aquela população, ela pode tentar criar impressões favoráveis ao observador, ou mesmo desfavoráveis. Tipo, naquele dia ela utilizou a louça mais linda que ela tem, não fazia parte do cotidiano dela, do dia a dia. Ou naquele dia ela fez uma comida que ela acha que é uma comida muito importante para servir para os convidados. Mas não, eu queria saber o que ela cozinha no dia a dia, no cotidiano dela. Então, não reflete, né, aquilo que ela vivencia no cotidiano. E vários aspectos da vida cotidiana particular podem não ser acessíveis ao pesquisador, por quê? Vai se limitar ao que eu estou observando. E quando eu faço, por exemplo, no campo do questionário, quando eu faço um questionário, a pessoa ela vai relatar coisas que acontecem dentro da casa dela, no dia a dia, que aconteceu, ou vem acontecendo, sei lá, aconteceu semana passada, mas não aconteceu, porque a observação vai ser meio que um retrato daquele momento, né, o que eu estou vendo naquele momento. Mas num questionário, ela podia me relatar, semana passada aconteceu isso, então é uma situação diferente. Outra limitação, a duração dos fatos pode ser demorada, e isso dificulta a coleta dos dados, tipo, pode ser um evento que demore bastante, ou eu precise de vários dias para fazer várias observações, para conseguir atingir aquilo que eu tinha como objetivo da minha pesquisa. Pode ser algo que demore, né, e isso pode dificultar a coleta dos dados, mas toda técnica de pesquisa tem suas vantagens e desvantagens, né? E essa técnica da observação, ela vai se classificar em muitas outras, não é? Então, de acordo com uma das formas de classificação, é de acordo com os meios técnicos utilizados. Quais foram os meios? A gente disse que a observação, ela pode ser assistemática ou não estruturada, e ela pode ser sistemática ou estruturada. Então, aqui, por exemplo, na sistemática ou estruturada, eu posso ir realizar a observação, por exemplo, para saber, vamos trazer aqui para a saúde, ainda o exemplo que me veio foi lá na comunidade indígena. Eu quero saber quais são as práticas de saúde que eles utilizam. Tem o pajé, o que ele utiliza como planta, o que ele faz, como ele prepara o chá, e eu posso já elencar um roteiro do que eu vou observar. Então, por isso que ela tem mais estrutura. Ou eu posso fazer uma pesquisa totalmente sem estrutura, né? Aquela pesquisa que eu vou explorar mesmo, vou sem um roteiro, vou me inserir naquela comunidade e vou ficar observando. E não tem um roteiro para observação. Então, de acordo com o meio técnico, tem essas duas nomenclaturas.
Outro termo é de acordo com a participação do observador. Eu posso ter uma observação não participante e a outra participante. Aí, na participante, eu realmente me insiro naquela comunidade, eu participo da vivência daquela comunidade, né, não sei, se de repente for, vamos supor, um grupo de alcoólicos anônimos, eu me insiro naquela comunidade, eu participo das sessões todas, eu posso, de repente, até fazer relatos meus, eu posso ser um membro daquela comunidade, e aí eu faço minhas observações. Então, assim, o observador, ele está realmente muito participando daquela vivência, daquela comunidade. Isso traz algumas limitações para o estudo, porque ele vai ter influência grande, assim, no que ele vivenciou, das pessoas que ele gostou, dele que ele não gostou, de repente, se ele tem uma aversão a uma pessoa, ele já vai trazer observações negativas sobre algum membro. Então, assim, ele vai ter uma influência grande naquelas observações, né? A gente verifica que, de certa forma, tem um viés, né? E na observação não participante, ele se mantém um pouco mais distante, ele não se torna realmente aquele membro da comunidade. Ele fica mais ali, mas ele, de repente, se tiver uma dança, um negócio, ele não participa, ele fica mais como um observador, ele tenta se manter longe dessa vivência, ele acompanha, ele olha, mas não fica participando como se fosse um membro daquela comunidade. Outra classificação é com relação ao número de observações. Eu diria até que o livro traz número de observações, mas eu diria até o número de observadores, na verdade. É se essas observações vão ser feitas por um único observador ou por uma equipe. Por exemplo, na saúde mental mesmo, eu posso fazer uma observação num CAPS, né, num centro de atenção psicossocial, e uma equipe. Eu posso ir, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o psiquiatra, e nós todos estamos fazendo nossas anotações, nossas observações. Então, assim, eu vou ter várias observações de pessoas diferentes, né? Então, é uma observação em equipe. Outra classificação é com relação ao lugar onde se realiza. Pode ser na vida real, né, o trabalho de campo mesmo, né, e vou relatando, ou uma observação em laboratório. Então, essas são as classificações dessa técnica de pesquisa e observação. Dependendo do meu objetivo, eu escolho, se eu vou escolher primeiro se eu quero observação, e depois escolher qual tipo de observação vai ser feita. Tá? Todo mundo entendeu? Bem, professora, estou entendendo. Não precisa saber pormenores, sabe? Não vai ter prova, não vai ter nada nesse sentido de você... A gente está meio que discutindo, falando sobre o assunto, para vocês irem abrindo a mente de vocês, para vocês entenderem que existem técnicas de coleta de dados, e que é importante o pesquisador ele escolher muito bem qual é a técnica, e é importante ele buscar usar essa técnica da forma mais apropriada possível, tá? Mas, tipo, não tem gabarito não, tá, gente? Certo, porque é muita informação, né, professora? Tudo tem que seguir um desenho, né? Não pode ir de todo jeito. Não, é muita informação, mas você tem uma noção, né? Existem diferentes tipos de observação. Aí vem uma outra técnica muito boa, que é a técnica da entrevista. Alguns de vocês já utilizaram essa técnica? Eu nunca utilizei, mas eu já vi a entrevista. Ótimo. Então, a entrevista é uma técnica bastante utilizada, né? Nós, da área de saúde, utilizamos bastante, em que você vai ter um encontro ali entre duas pessoas, né, o pesquisador e a pessoa que está sendo pesquisada, a fim de que uma delas, né, a pesquisada, mediante conversação, né, ela vai dar informações a respeito de um determinado assunto.
Então, é uma técnica que se utiliza bastante, né? Então, vamos ver algumas observações sobre ela. O objetivo principal é a obtenção de informações do entrevistado sobre um determinado assunto ou problema. Então, vou fazer uma entrevista sobre o conhecimento dos enfermeiros sobre alguma cirurgia, não sei, sobre práticas de humanização ao nascimento. Pronto. Conhecimento dos enfermeiros sobre práticas de humanização ao nascimento. Eu tenho um problema que possivelmente as práticas de humanização ainda estão engatinhando, não estão, né, muito bem realizadas, possivelmente muitos enfermeiros não estão conhecendo essas práticas, então eu vou obter informações do meu entrevistado, que vão ser os enfermeiros, sobre esse assunto, né? Então, quanto ao conteúdo, ela pode ter como objetivos você averiguar fatos, né, verificar um fato que ocorreu, investigar um fato, né, que ocorreu, determinar opiniões sobre os fatos, também, né, ocorreu a pandemia. Então, você pode investigar a opinião das pessoas sobre a pandemia, como é que foi a vivência dos profissionais de saúde durante o pico da pandemia, como é que foi a vivência deles intra-hospitalar, ou mesmo nas unidades de saúde, como é que foi a vivência dos ACS e técnicos de enfermagem, a equipe da unidade de saúde da família, na vacinação de idosos no início de uma pandemia. Então, eu vou verificar opiniões, sentimentos também, posso, né, captar sentimentos, descobrir também, fazer descoberta de planos de ação, posso verificar quais são os planos de ação realizados quais foram as estratégias realizadas para aumentar a cobertura vacinal dos idosos, o que é que se pretende fazer para aumentar, né, quais são as pretensões para uma determinada unidade de saúde da família aumentar essa cobertura. Posso conversar sobre conduta atual ou do passado, o que é que a enfermagem faz no momento, o que é que fazia antes, né? E motivos conscientes para opiniões, sentimentos ou condutas. Então, são diversos objetivos que podem ser alcançados na entrevista. A entrevista, ela também vai ter tipos de entrevistas. Nós temos aquela entrevista padronizada ou estruturada, em que o entrevistador, ele realmente tem um roteiro estabelecido, ele vai ter as perguntas, né, ele já vai ter as perguntas previamente determinadas. Então, o que vai acontecer nesse tipo? Toda a amostra entrevistada vai ter aquelas mesmas perguntas, certo? Então, é uma entrevista padronizada ou estruturada. Vai ter ali a aplicação de um formulário para fazer a entrevista. Tá? Na despadronizada ou não estruturada, essa é uma técnica, né, um tipo de entrevista realizado muito pelas pesquisas qualitativas. A qualitativa pode fazer as duas, né? Ele pode trazer também um roteiro estabelecido, vou perguntar sobre isso, isso, isso e isso. As perguntas já estão prontas. Mas, muitas vezes, a pesquisa qualitativa, ela prefere, inclusive, a entrevista não estruturada. Porque ele vai conversando, o entrevistador, ele tem que manter, ele é o centro do condutor, digamos, da entrevista, ele tem que ir conduzindo, e aí ele vai, dependendo do que o entrevistado, ele oferta de resposta, e você vai selecionando os caminhos, né, se você vai, naquele momento, se aprofundar mais sobre o tema, ou se vai ainda manter uma superficialidade, se a pessoa ainda está tendo uma relação, tem alguns assuntos que são difíceis de serem tratados, né, dependendo do que se eu estiver falando, por exemplo, sobre violência contra a mulher, e eu vou entrevistar mulheres que sofreram violência, com certeza naquele momento eu vou estar trazendo à tona lembranças, memórias negativas que elas tiveram, vivências negativas, por isso que a gente vai conversar ali na frente, que é importante eu selecionar um local adequado, um local que ela se sinta segura para falar, eu tenho que observar a minha vestimenta,
a forma como está ali a cadeira, se tem uma mesa tipo, separando eu e ela, tipo, o meu tema é um tema delicado, né? A minha postura. Então, de repente, nesse de violência contra a mulher, eu posso preferencialmente não ir com um roteiro pré-estabelecido, porque aí, dependendo do que ela for conversando comigo, vão vindo os sentimentos, pode vir um choro, eu vou conduzindo a entrevista. Então, por isso que eu disse muito a vocês, eu digo desde o início, a técnica de pesquisa depende do que você é objetiva, do qual o tema que você está trabalhando, como é que você vai abordar a sua população, às vezes não é tão adequado de uma outra forma, essa seria a melhor forma, enfim, vai depender muito, né? E um painel é quando você fica repetindo as perguntas, de tempos em tempos, as mesmas pessoas, a fim de você estudar a evolução das opiniões em períodos curtos. Não sei, de repente, se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, pode ser um painel, né, se eu fizer as mesmas pessoas. Você vai votar em quem? Você quem pretende votar em quem? Depois de um mês, você pretende votar em quem? Eu trouxe um exemplo, né, de eleições, mas pode ser qualquer outra coisa, sobre alguma conduta, né, alguma visão sobre a saúde pública, enfim, eu vou vendo a evolução da opinião em períodos curtos de tempo. Ou se a pessoa, a partir de uma série, talvez, não sei, de palestras, de formações, se a pessoa teve uma mudança de mentalidade, pode, né? São entrevistas do tipo painel. Entenderam essas diferenças? Padronizada, roteiro. Sim. Não existe. É aquela livre mesmo, certo? Aí até não é minha praia pesquisa qualitativa, mas eu sei que nas pesquisas qualitativas, uma das técnicas, né, é a de saturação dos dados. Aí ela vai observar o que é que o conjunto das pessoas falaram, e aí a partir do momento que já começa a ter entrevistas que estão relatando as mesmas coisas, ali ela encerra a quantidade da amostra, né, do número de participantes. Vantagens são diversas, né? Você pode utilizar a entrevista em qualquer segmento da população. Por quê? Como o entrevistado ele não vai receber um roteiro para precisar ler, então eu posso fazer entrevista com pessoas que são analfabetas. Então, é uma grande vantagem. Outra vantagem, o entrevistador ele tem uma certa flexibilidade, né? Ele pode repetir perguntas. Tipo, ele fez uma pergunta, a pessoa não respondeu, ainda não atendeu ao que ele desejava. Ele pode repetir aquela pergunta com outras palavras, ele tem essa flexibilidade, né, de fazer essa repetição de perguntas, ou às vezes ele está vendo que a pessoa está se contradizendo, e ele faz uma pergunta de um jeito diferente, que aí mostra mesmo que a pessoa demonstrava uma coisa no início e depois, até com o estabelecimento daquela confiança, a pessoa deixou de querer transparecer algo e quis mostrar realmente a verdade, então a pessoa vai relatar de uma forma diferente. O entrevistador ele pode esclarecer perguntas, né, explicar mesmo, não, eu estou perguntando sobre isso, porque está tendo um contato, né, eu estou conversando com aquela pessoa. E posso formular, inclusive, a pergunta de uma forma diferente, que seja de uma forma que seja mais fácil de entendimento para o entrevistado. Possibilita também que eu observe esse entrevistado, então eu posso trazer isso nos meus relatos. Da mesma forma que eu estou fazendo a entrevista, eu estou utilizando a técnica de observação. Eu estou vendo a reação, eu estou vendo gestos, estou vendo se a pessoa está demonstrando sentimentos de tristeza, de retração, vejo, de repente, se for importante para o meu objeto de estudo, vejo a vestimenta, enfim, o que ela traz consigo de bolsa, enfim, se for importante, né, claro. Permite que os dados sejam quantificados, você pode, sim, quantificar esses resultados, não necessariamente toda entrevista, ela vai ser para estudo qualitativo. Eu posso fazer uma entrevista para um estudo quantitativo e eu quantifico opiniões, né, trago quantidades e podem ser, sim, submetidos a um tratamento estatístico, a uma análise estatística. Aí existem algumas limitações, por exemplo, o entrevistador, ele tem que tomar muito cuidado
Para quê? Para ele não induzir respostas ao entrevistado. Porque a pessoa pode induzir, influenciar as respostas até pela sua postura, pelo seu jeito, pela sua forma de falar ou de fazer uma pergunta. Ou a pessoa pode dizer assim, você perguntar, você fuma? Aí a pessoa, vixe, essa menina aí não parece fumar, não. Eu vou dizer a ela que eu não fumo, porque senão ela vai ficar desagradada, porque o ser humano, ele não quer desagradar o outro, né? A sensação que a gente tem é essa. Então, muitas vezes, o entrevistado, principalmente dependendo do que, ele não entende que ele está numa pesquisa científica, por mais que a gente muitas vezes explique. Olha, você pode relatar a forma que for, você não vai ser discriminado por nada, sua opinião é sua opinião, mas lá no íntimo, lá no subconsciente, a pessoa muitas vezes não quer desagradar, não quer emitir uma resposta, né, que vá ser diferente do que o outro acredita, o entrevistador acredita. Então, pode sim ter alguma influência do entrevistador, consciente ou inconscientemente. Eu disse a vocês, ela imaginou que se ela disser para mim que fumou durante a gestação, eu vou fazer uma cara terrível e vou recriminá-la. Então, assim, por isso que o entrevistador ele tem que tomar muito cuidado, ser o mais neutro possível, para não induzir respostas, e nem recriminar, fazer caras e bocas assim, recriminando o entrevistado. Retenção de alguns dados importantes, né, a pessoa pode reter, não querer falar, receando que a sua identidade seja revelada, porque, enfim, com medo do pesquisador sair falando, né, digamos, se eu estiver fazendo uma pesquisa com os estudantes ali da ETS, e os estudantes terem medo que eu vá falar, sei lá, principalmente quando são temas mais difíceis, né, da pessoa revelar para qualquer pessoa, assim, não sei, sobre sexualidade. E aí a pessoa reter alguns dados com medo de que eu revele os dados dela, a identidade dela para outros, né. Por isso que nas questões éticas, né, no comitê de ética, a gente tem que colocar no termo de consentimento isso também, que os dados vão ser mantidos em sigilo, que a identidade da pessoa não vai ser revelada, eu tenho que garantir isso, né? Outro ponto, outra limitação, é o tempo despendido muito grande e dificuldade de realização. Claro que assim, a gente coloca como limitações, porque à medida que você for fazendo entrevistas, você vai se tornando mais experiente. Então, às vezes, esse tempo despendido não vai ser muito grande, você vai conduzir aquela entrevista em menos tempo. Mas, sim, às vezes a gente sabe que, às vezes, o entrevistado quer falar, é uma oportunidade que ele quer falar muito, então, às vezes pode ser que, se eu aplicasse um questionário para ele responder, duraria 10 minutos, mas aí sendo uma entrevista para 40 minutos, né? Enfim, e às vezes pode ter alguma dificuldade para a realização, o local, em que situação, se a gente vai conseguir uma sala fechada, que ninguém adentre aquela sala, enfim, pode acontecer, né, ter essas limitações. E a gente até já foi falando de algumas questões de preparação da entrevista. No meu planejamento, eu tenho que deixar bem claro qual é o meu objetivo, inclusive, eu tenho que dizer para o meu entrevistado qual é o objetivo, ele tem que estar ciente, ele tem que assinar, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele não chegou ali de paraquedas, ele tem que estar ciente sobre tudo, isso é uma questão ética. Eu já tenho que ter algum conhecimento prévio do meu entrevistado, né, quem é o público, algo sobre, né, eu também não caio de paraquedas, eu me planejo. Então, se eu estou trabalhando com mulheres que sofreram violência doméstica, enfim, eu cheguei não sei, até um determinado grupo de mulheres, eu tenho alguma noção sobre aquelas mulheres. Eu tenho que elencar, né, registrar mesmo qual vai ser o horário, qual vai ser o local, e observar, né, essas questões que a gente já vinha falando, de um local que dê privacidade para essa pessoa. Tenho que garantir a confidencialidade desses dados, não vai ter outra pessoa escutando aquela entrevista. Tenho também que
é interessante que eu faça contato com líderes, né, líderes de membros, né, desse caso das mulheres que sofreram violência, uma comunidade de mulheres deve ter uma liderança, então é interessante que eu tenha esse contato com essas lideranças, até para as entrevistadas chegarem lá sabendo que eu sou uma pesquisadora da ETS, da UFPB, que eu sou uma pessoa que estou estudando isso, então isso até facilita a confiança, a comunicação, enfim. E também, se for uma entrevista estruturada, eu tenho que deixar o meu roteiro, o formulário bem estruturado, organizado. E aí, o interessante da entrevista é que você temos duas opções. Uma opção é realmente os livros de metodologia científica, eles determinam que é interessante que, no momento que estiver sendo feita a entrevista, você já vá registrando. Porque se você deixar para você registrar as respostas depois, você pode acabar esquecendo. Vai esquecer, porque, inclusive, principalmente nas pesquisas qualitativas, eu tenho que saber exatamente como a pessoa falou. Então, tipo, vai acabando se tornando uma coisa impossível. Por isso que é mais interessante a segunda alternativa, é que se a pessoa, o entrevistado, autorizar que você faça a gravação, né, pode ser gravação só de voz daquela entrevista, e aí até você já pode até, inclusive, naquele momento da gravação, você não falar o nome da pessoa, você já falar um código, porque a gente utiliza muito códigos, né, principalmente nas pesquisas qualitativas. Aí eu vou utilizar, sei lá, pode ser E25, é o entrevistado 25, ou vou utilizar outro código. A gente normalmente associa com número ou letra, e alguma coisa nesse sentido. Ou M, mulher, não sei, eu vou escolher lá, né, o meu código. E para mim, nos meus papéis, eu sei que o código é 25, Joana da Silva Albuquerque, entendeu? Mas aí, para a gravação, é interessante você manter essa confidencialidade. E aí, realmente, você fica para você essa gravação, e aí depois você vai transcrever aquela gravação. Algumas diretrizes também na entrevista, né? Esse contato inicial é interessante, como você vai contactar, como você se apresenta, TCLE, né? Então, formulação das perguntas, a forma que você faz pergunta, tentar ser de uma forma que você não induz resposta, você não fumou na gestação, né? Óbvio que a pessoa vai dizer que não. Você perguntou de um jeito que você induziu aquela resposta. Até se você tem que se perguntar, né, ver a formulação da sua pergunta. Quando a gente faz um instrumento, a gente fica, essa pergunta está clara? Ela não está cheia de arrudez, mas ela expressa o que eu desejo observar, o que eu desejo saber? Ela atende ao meu dado, o que eu desejo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a formulação da minha pergunta, tá? Aí, o registro das respostas foi o que eu falei para vocês, e também ao término da entrevista com cordialidade, né, acolhimento, enfim, ter todos esses aspectos em conjuntos observados para que seja uma boa entrevista. Entrevista, tudo bem? Tudo ok? Vocês estão aí? Tranquilo. Certo. Então, a gente vai falar agora sobre outras duas técnicas, tá? Questionário e formulário. Questionário. Instrumento de coleta de dados, vai ter uma série ordenada de perguntas. Aqui, até na entrevista, você até poderia fazer as perguntas de forma não ordenada, né? Dependendo da situação. Aqui, não. O questionário, ele tem o início, o meio e o fim. E ele foi planejado para que as perguntas fossem feitas realmente naquela ordem. Porque até se eu modificar a ordem, isso pode influenciar numa resposta. Então, elas devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. A gente atualmente vai ter duas formas, assim, que as pessoas podem responder um questionário. Uma das formas é realmente eu entregar o questionário para a pessoa e ela vai respondendo,
em papel, né? Por isso que, principalmente no questionário, as perguntas têm que estar muito claras para evitar das pessoas ficarem perguntando, né? Pode ter a presença do entrevistador em situações assim. Por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar são feitas com adolescentes do 9º ano. E são feitos nas salas de aula. Então, eles utilizam tablet e alguma questão tecnológica. Então, assim, até o pesquisador, ele está na sala, mas não é ele que vai ficar fazendo, ele pode até ter alguma dúvida, né? Mas não é ele quem vai ficar fazendo as perguntas. É o próprio entrevistado, né, o próprio pesquisado, digamos assim, o participante da pesquisa, que vai ler as perguntas e responder. Então, situação 1 é essa, que eu recebo o papel e eu vou respondendo meu questionário e entrego. Situação 2, que hoje em dia tem muito, é eu receber, por exemplo, um questionário, por exemplo, no Google Forms. É uma forma, né? Pode ser pelo próprio Google Drive ou no Word mesmo. Eu recebo no meu e-mail ou mesmo no WhatsApp, e aí eu clico lá e vou responder aquele questionário. Então, assim, não teve um entrevistador me fazendo perguntas, tá? Então, nesse caso, trata-se de um questionário. Essa diferença entre questionário e formulário, ela é bem sutil, tá? É importantíssimo, mas muitas pessoas, às vezes, cometem esse erro. Às vezes, era um formulário e ela fala que era um questionário. Então, sem a presença do entrevistador, uma pessoa formulando as perguntas, nós temos, então, um questionário. Vantagens do questionário. Eu posso mandar o questionário sobre, por exemplo, o uso de EPIs durante a pandemia. Posso mandar para o Brasil inteiro. Pego o link do Google Forms, mando para Manaus, para o Acre, para Recife. E, enfim, eu mando para o Brasil inteiro. Né? Se tiver em inglês, eu posso mandar para o mundo inteiro. Então, eu vou atingir um número de pessoas simultaneamente, um número grande. Então, essa é uma grande vantagem de um questionário. Você, consequentemente, abrange uma área geográfica mais ampla. Você economiza tempo, porque você não vai precisar sentar, agendar um local, um horário com a pessoa para fazer as perguntas para ela. Então, você economiza tempo, você não vai gastar com viagens, e também você não vai precisar de uma equipe de coleta de dados muito grande, porque são algumas pessoas responsáveis que vão enviar os questionários, depois vou precisar de pessoas para analisar esses dados, tabular esses dados, mas não para coletar os dados. Né? Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato, muitas vezes as pessoas se sentem mais à vontade, principalmente de falar sobre temas tabus, e aí elas se sentem com mais liberdade, porque não tem uma pessoa olhando para elas, né, recriminando, talvez, elas, por elas terem fumado durante a gestação. E aí elas se sentem, talvez, mais à vontade de relatarem isso. Outra vantagem. Então, aí eu vou ter o quê? Um dado válido. Então, ela não vai mentir para mim. Ela não vai dizer que não fumou, e ela tendo fumado, né? Há menor risco de distorção pela não influência do pesquisador, né? Uma coisa já está ligada à outra, eu não estou lá fazendo caras e bocas ou perguntando de um jeito que eu induza alguma resposta. E eu também, a pessoa tem mais tempo para responder em um horário mais favorável. Ela pode responder de madrugada, ela pode começar, principalmente no Google Forms, não. A tendência do Google Forms é a gente começar e já querer concluir, né? Não deixa lá muito parado. Aí pode deixar. Parei na metade, vou fazer uma outra coisa, depois eu volto e concluo. Da mesma forma, se eu recebi no meu e-mail, no Word, eu posso começar e depois eu concluo e envio de volta para a pessoa. Então, há mais tempo e você escolhe seu melhor horário. Desvantagens. Muitas vezes a gente encaminha os nossos questionários e aí, enfim, um percentual de devolução fica aquém, né, para quantas pessoas eu enviei. Percentual pequeno de devolução. Então, por isso que, às vezes, quando a gente faz pesquisas por exemplo, na minha tese, eu fiz validação, né, do material educativo com especialistas. Então, tipo,
eu tinha um número X de especialistas que eu queria, eu enviei para bem mais especialistas, porque eu sabia que muitos deles não iriam me retornar o questionário respondido, né? Então, a gente já faz até uma margem aí de maior, né? Grande número de perguntas sem respostas. No Google Forms, por exemplo, eu ainda posso colocar como obrigatório, que a pessoa tem que obrigatoriamente responder aquela que ela segue. Mas, por exemplo, na minha tese não tinha como ser pelo Google Forms, porque eu tinha imagens grandes, a pessoa tinha que ver a imagem e responder as perguntas. Então, tinha que ser um documento mesmo pelo Google Drive. Então, nesse outro caso, né, eu tive algumas questões que as pessoas não me responderam, e às vezes nem foi por elas não quererem, foi por descuido, passo batido, e aí eu entrava em contato novamente com a pessoa, olha, eu notei que você não respondeu tá pergunta, eu gostaria de ter um retorno seu sobre essa pergunta, então é uma desvantagem. Porque quando eu estou aplicando o formulário, eu só finalizo o formulário depois que eu fiz todas as perguntas. Então, não fica alguma pergunta sem ser feita. Entenderam? Outra desvantagem, e na aplicação a pessoas analfabetas, ela não vai ter como ler, e aí, não sei se ela vai achar outra pessoa que leia para ela, e ela vai ter vontade de responder, né? Então, fica mais difícil. Impossibilidade de ajudar um informante em questões mal compreendidas, por isso que é importantíssimo que todo instrumento de coleta de dados, a gente faz um pré-teste, a gente aplica entre a gente, aplica com alguém, a gente pergunta se a pessoa está entendendo o que é que eu quero dizer naquela pergunta, porque muitas vezes, para evitar isso mesmo, de a pessoa interpretar a resposta diferente, a pergunta diferente, e ela não tem a minha ajuda, porque eu não estou lá em Manaus, ou ela vai dificilmente atrás de mim para me perguntar o que era aquela pergunta, ela pode até dar uma resposta que não atendia ao que ela expressava verdadeiramente, porque ela não entendeu. Eu posso ter dados que se tornam inválidos por conta disso. Possibilidade de, na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, poder uma questão influenciar a outra. Vocês vão observar na vivência de vocês que muitas vezes tem uma questão que ela realmente tem que ser primeiro para depois vir uma outra. E aí, inclusive, é interessante que ela me responda aquela primeira e ela não conheça a segunda pergunta. Às vezes, dependendo do meu objeto de pesquisa, eu posso fazer isso. E aí, se ela tiver acesso a todo o questionário, ela já sabe, eita, vai ter essa pergunta depois sobre isso. Eu estava uma vez, minha sogra, era uma pergunta, era um questionário que ela recebeu também no WhatsApp, enfim, de alguma forma aí online, que era sobre se você foi ao dentista no período da pandemia, alguma coisa assim nesse sentido. Aí, o que é que ela fez, né? Ela viu que depois tinha mais perguntas, quando você respondia que você tinha feito algum procedimento de ir ao dentista. Aí ela tinha ido. Aí ela disse, ops, não, fui não, porque se eu fui, eu vou ter que responder mais essas tantas perguntas. Então, tipo, induziu ela a dar um dado que não era correto, não era válido, não expressava o fenômeno que ocorreu na vida dela, no cotidiano dela, porque ela viu que tinha muitas perguntas. Se ela tivesse ido, então ela optou por não ir, não ter ido, né? Ela respondeu que não foi. Então, essa é uma desvantagem. E possibilidade de o escolhido não ser quem responde ao questionário. Olha, muito bem, eu enviei para enfermeiros, meu objetivo era a equipe de enfermagem, sei lá, o esposo de Vanessa é fisioterapeuta e ele pegou o questionário. Eu respondo para você. Porque a professora disse que tu tinha que responder esse questionário, né? Eu respondo. Aí, tipo, quem me garante que foi Vanessa? Eu mesma já respondi mentindo, não vou falar aqui que... uma vez na ITS teve lá, eu com um saco cheio querendo ir embora, foi no final da aula, eu respondi mentindo. Eu fingi que estava lendo lá e respondi tudo mentira, assim, na verdade. Eu de um jeito que o estudante concluía, né, no questionário. Exatamente. Então, tipo, para um pesquisador, era melhor você nem responder.
porque ela ficou com dados que não eram confiáveis, e aí isso vai expressar nos resultados dela de pesquisa, ela vai publicar esses resultados com esse problema, que Vanessa criou o problema da pesquisa dela. Ai, Fátima também, tá vendo? Agora que vocês são tudo pesquisadores, ninguém vai fazer mais isso, eu tenho certeza. Porque vocês, às vezes a pessoa fica sabendo que a pessoa está respondendo errado porque quer terminar logo, enfim, a pessoa fica chateada, né? Então, isso É que eu não, eu sempre prezei mesmo em ler e responder tudo certinho, porque é algo muito sério, né? E se fosse comigo, eu não gostaria que ninguém mentisse. Exato. Pronto, eu preciso, já faz um tempinho. Certo. Isso é até uma dica para quem for fazer. Eu fiz igual desse meu jeito que a Sabrina fez. Eu menti mesmo, eu não vou dizer uma coisa que eu não fiz. Inconscientemente eu fazia umas e outras não. Outras não entendia, eu mentia. Não era nem porque eu não queria, porque eu não entendia. As que eu entendia, eu botava, assim, isso aqui parece comigo, isso aqui não parece não, aí eu não botava. Até pequei, mas a partir de agora não pecarei mais, né? Realmente tem umas perguntas que às vezes você vai fazer, né, num questionário que você fica super na dúvida e você acaba, tipo, tentando compreender, mas você fica tão bugada, sabe, que acaba você respondendo até sem realmente saber interpretar. Então, provavelmente isso já aconteceu comigo, não porque eu queria mentir, estava com pressa alguma coisa, mas porque eu não interpretei bem a questão, não estava compreendendo algo do tipo. E é um pouquinho ruim, e às vezes o questionário é muito comprido, aí se torna uma coisa cansativa, exaustante, chata, sabe? No popular. Esse tipo de pesquisa, às vezes, não é muito legal, não. Então, olha só, a gente está atingindo exatamente o que eu queria que vocês refletissem sobre, né? A qualidade dessa pergunta, se ela está sendo uma pergunta clara, concisa, se ela expressa realmente o que eu estou desejando pesquisar, se o meu questionário está muito longo, que aí fica enfadonho, as pessoas não vão querer continuar respondendo, ou se o meu questionário realmente está muito pequenininho, tipo assim, não é nem questão de tamanho em si, de pequeno, mas se eu tenho que ver se ele está atendendo ao meu objetivo, porque de repente, pô, você está avaliando a alimentação da criança, mas você não perguntou, sei lá, se ela come doce, deixou de ter uma pergunta que era importante para o teu objeto de pesquisa e você não colocou ela, porque, sei lá, por isso que é importante a gente ter esse levantamento das bibliográficas, a gente conhecer bem nossa temática de estudo, para a gente escolher as nossas variáveis e nossas perguntas. E a gente, inclusive, tipo, ela fiz a pergunta, Vanessa, lê aqui para a minha pergunta, tu estás entendendo essa pergunta? Aí, muitas vezes, a gente faz o teste que a gente chama de pré-teste, o teste piloto. A gente aplica aquele questionário com uma parte de pessoas que no teste piloto seria assim, pessoas que estão dentro dos meus critérios de inclusão para o meu estudo, mas aí eu aplico, mas essas pessoas não vão participar depois do meu estudo. Vai ser um momento em que eu vou testar o meu questionário, ou formulário. Eu vou testar ele, vou ver se está claro, se as crianças, ou o adulto, né, enfim, se a pessoa está com muita dúvida, se está, eu anoto o tempo, quanto tempo durou a aplicação daquele questionário, se ficou enfadonho, se não ficou, se eu removo. Então, a gente faz esse teste piloto, que é para ajustar, fazer os ajustes finos, né, no nosso questionário, no nosso instrumento de coleta de dados. Aí, no processo de elaboração dos questionários, você tem que conhecer bem o assunto, selecionar suas questões, eu já falei aqui, né, ver os aspectos estéticos também desse questionário, tem que ser um questionário bonitinho, que se a pessoa tiver de escrever até dados mesmo em aberto, perguntas abertas, tem que ter espaço para a pessoa fazer, né, ver espaçamento, se não está cortando aqui, se tem um símbolozinho da universidade, se tem o nome da agência de financiamento, se é o CNPq, um projeto financiado pelo CNPq, o tamanho da letra, se está grande, se está pequeno, como é que está? Eu tenho que ver também o aspecto estético, ver um questionário que seja feio, que você já disse, nossa, que coisa, né, já dá um desânimo. Tem que ter instruções,
Então, por exemplo, principalmente o questionário, ele tem que dizer, você terá uma série de perguntas, né, nessa próxima sessão, você pode ser uma escala de 1 a 5, de ótimo a péssimo. Você vai ter que assinale a resposta, aquelas instruções. Assinale a resposta, que você se identifica. Tipo, você tem que trazer uma instrução para a pessoa, o que é que ela vai fazer com aquelas, né, questões. Você tem que limitar a extensão e finalidade, tem que observar isso. E, normalmente, a gente bota a questão com código, porque isso facilita para mim quando eu vou colocar no meu banco de dados. Então, tipo, traga algum código, Q24, questão 24, ou por exemplo, Travou aqui para mim, para vocês também? Também. Travou. Travou. Eu acho que, na verdade, a internet dela não foi que caiu. a gente utiliza códigos, porque aí esse mesmo código eu coloco lá na minha coluna do banco de dados, tá? Isso facilita para a tabulação. Aí, como eu disse para vocês, os questionários, é interessante que ele faça um teste piloto, um pré-teste. As perguntas, elas podem ser classificadas com relação à forma. Podem ser questões abertas, sei lá, um recordatório alimentar, o que você se alimentou no café da manhã. Você pode vir um questionário todo fechadinho, de perguntas fechadas, e no final você tem alguma sugestão para aumentar a segurança do paciente? Ou uma questão aberta, você já sofreu bullying? Né? O que você pensa sobre isso? Podem vir questões abertas, podem vir fechadas ou dicotômicas. Você já sofreu bullying? Pode ser aberta, pode também ser sim, não. Podem ser até tricotômicas, sim, não, não sei. Às vezes tem muitas pessoas que colocam essa não sei. Alguém na sua família já sofreu um infarto? Sim, não, não sei. Ou pode ser questões de múltipla escolha. Um exemplo de uma questão de múltipla escolha. Como você avalia o nível de assistência da obstetrícia? Ótimo, bom, ruim, regular. Ou pode ser outras também, outras categorias. Mas você tem uma série de opções e aí você assinala que você se identifica. Tá? Pode ser de acordo também com o objetivo, quando de fato são dados objetivos. Qual a sua idade, qual a sua profissão, qual o seu estado civil, tipo assim, uma coisa que não tem erro. Enfim, qual o seu estado civil? Eu sei qual é o meu estado civil, então é um fato. De ação, são atitudes ou decisões tomadas pelo indivíduo. O que é que você, diante da situação de bullying, você avisou aos seus pais? Então, é uma atitude. Então, pode ser uma pergunta nesse sentido, de atitude. Pode ser de ou sobre intenção. Em uma próxima situação de bullying, você tem a intenção de avisar aos seus pais? Né? Uma intenção de voto, uma intenção, caso aconteça, de um colega seu não errar na administração de um medicamento. Você tem a intenção de notificar o caso? Então, você pode perguntar sobre intenção. Também pode perguntar sobre opinião. Qual é a sua opinião sobre bullying? Qual é a sua opinião sobre, não sei, sobre a presença, enfim, pesquisa, uma pergunta de opiniões. Agora não veio a criatividade. E também pergunta índice ou pergunta teste, usada no caso em que a pergunta direta é indiscreta. Eu preferi trazer um exemplo dela, um exemplo que o livro trouxe mesmo, porque ela é um pouquinho mais complicada de vir um exemplo à mente. Um exemplo,
Normalmente são situações indiscretas, situações que sejam tabus, enfim. Qual a sua opinião sobre casamento interracial? Então, tipo, ele poderia deixar aberta, poderia ser uma pergunta aberta, ou poderia ser, tipo, concordo, não concordo, mas aí ficaria um pouco indiscreto de você perguntar dessa forma, enfim, aí ele elencou como sugestões de respostas. Proibiria seus filhos, em geral é contra, em alguns casos é aceitável, não tem opinião formada, é favorável. Ele chama de uma pergunta índice ou uma pergunta teste, tá? Então, um exemplo é um pouco mais complicado, né, essa daí. Mas, enfim, são tipos de formas de você elencar suas perguntas que podem ser das mais diferentes formas, tá? Aí vem aquela diferença que eu disse para vocês de um formulário. Por quê? Qual é a grande diferença? É que lá no questionário, eu li o questionário e preenchi. Aqui, não, aqui eu vou ter o contato face a face do entrevistador com o informante, mas o roteiro de perguntas, ele é preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista. Então, realmente, existe uma sequência ordenada, essa sequência é, tipo, o questionário e o formulário pode ser, inclusive, o mesmo ou quase o mesmo, na verdade, porque, às vezes, quando é o questionário, eu tenho que trazer mais instruções. Às vezes, posso dar algum exemplo, botar um parênteses, botar uma instrução para a pessoa que vai responder. Já no formulário, não, porque todo mundo que for aplicar um instrumento de coleta de dados, um formulário, todos vocês têm que estar treinados para aplicar aquele formulário. Tem que ter tido um treinamento antes. A pessoa só vai aplicar aquele formulário se passar por um treinamento. Então, ele já sabe alguma coisa. Então, às vezes, eu não tenho que trazer alguma instruçãozinha a mais, porque eu já tenho. Então, por isso que ele pode vir um pouco mais limpo nesse sentido. Mas vai ser do mesmo jeito, o nome, endereço, data de nascimento, e aí vou iniciar, posso dividir meus questionários ou formulários em sessões, por exemplo, uma sessão que eu pergunto só sobre dados pessoais, uma sessão que eu pergunto sobre antecedentes obstétricos, uma sessão que eu pergunto sobre as condições ao nascimento daquele filho, aí outra sessão sobre o crescimento e desenvolvimento, patologias, internações hospitalares daquele filho. Então, eu posso dividir o conjunto de perguntas em sessões, tipo dividindo em assuntos, em conteúdos diferentes. Isso facilita para o meu questionário ou formulário ele ficar mais bonito, mais esteticamente, mais organizado, facilita a minha tabulação dos dados, tem uma sequência e ordenação lógica. Aí, a grande diferença, né, sutil e grande ao mesmo tempo, é que o roteiro, quem vai preencher no formulário sou eu. Eu vou sentar com a pessoa e vou fazendo as perguntas e vou preenchendo no momento da entrevista, tá? É naquele momento. Não faço gravação para depois preencher, não. Naquele momento eu vou escrevendo, ela vai aguardando, né? Então, se assemelha, digamos assim, numa situação clínica, se assemelha a uma consulta, que eu vou consultando o meu paciente e vou anotando, tá? O formulário. Vantagens. Esse caso aqui eu posso utilizar com uma pessoa que é analfabeta, porque ela não sabe ler, então lá no questionário ela ia responder, ela ia fazer a leitura. Como ela não sabe ler, ela não teria como responder. Aqui tem como ela responder, porque eu vou fazer a leitura para ela. Segundo ponto, a oportunidade de estabelecer empatia com o entrevistado. Lá no questionário não tem como, né, estabelecer empatia, aqui tem. Isso pode até facilitar para ela me responder alguma coisa. Ou não, né, na limitação, pode ser que tenha essa questão da influência. Terceiro, o pesquisador ele pode elucidar o significado de perguntas que não estejam muito claras. Eu posso, sim, perguntar de uma forma diferente. Não, teve alguém que teve infarto antes dos 40 anos na sua família, parentes de primeiro grau, aí a pessoa, né, não entende. Parentes de primeiro grau, eu me refiro a seus pais, irmãos e filhos. Você teve algum parente de primeiro grau? Aí, tipo, eu expliquei à pessoa, porque ela, se tivesse só parente de primeiro grau, ela não entenderia. Quarto, facilidade na aquisição de um número representativo de informantes em determinado grupo.
né? Eu posso conseguir num determinado grupo, inclusive ter vários pesquisadores, né, com os formulários, e aí eu vou, né, fazendo as perguntas, muitos deles, se o meu formulário não estiver muito grande, isso anima para que eles aceitem participar, né, da minha pesquisa, enfim. Outra coisa também é interessante, né, que eu utilizo uma uniformidade nos símbolos utilizados, pois ele é preenchido pelo pesquisador. Quando eu dou para o questionário em papel para uma pessoa preencher, às vezes ela pode fazer uma bola, no outro lugar ela faz um X, no outro lugar ela faz uma cruz, então ela vai fazendo todo jeito, ainda pode vir para mim o questionário todo sujo, né, eu estou correndo esse risco. Aqui não. Se nós decidimos que vão ser círculozinhos, ele vai vir sempre com um círculozinho, ele vai vir sempre com símbolos que estão uniformes, né, e teoricamente vai estar mais organizado, porque não veio amassado, que a pessoa, né, às vezes, amassa e entrega todo amassado. Então, essa é uma vantagem. Desvantagem, a pessoa não tem tanta liberdade, assim, nas respostas, como tinha lá no outro caso, questões de anonimato, porque ela está do meu lado, realmente, ela pode se sentir acuada de responder alguma coisa. O prazo é menor, né, eu não vou ter como distribuir para um monte de pessoas para elas responderem. Eu tenho um prazo, eu tenho que me programar um horário, um local, e aí a minha coleta de dados tem que acontecer naquele período. Então, existem, né, essas questões. Inclusive, muitas vezes, eu posso induzir a pessoa a não ter um tempo, e normalmente ela não vai ter muito tempo de pensar. Eu posso perguntar, dizer, não, pense, mas não dá para eu ficar parada com ela pensando 10 minutos numa resposta, né, senão a gente não anda. Então, por isso que vai ter essa dificuldade. Se torna um pouco mais demorado, pois é aplicado a uma pessoa de cada vez, né, não tem como aplicar o formulário, fazer uma pergunta para 10 pessoas e aí respondendo, imagine, elas estão, o anonimato, confidencialidade acabou-se ali, né, então é inviável. E outra questão a pessoa pode se sentir insegura em responder por falta de anonimato, né? Por isso que a gente tem que realmente manter uma relação cordial, de confiança, temos que observar qual é a vestimenta que a gente está utilizando, como é que a gente está se portando, como é que a gente está se comunicando, né, com essa pessoa. E aí, nesse formulário, né, eu tenho que observar também essa estética, né, como eu já disse, tamanho de fonte, formato de papel, espaçamento, não pode ser aquele negócio imprensado, feio, né, os itens e subitens, a gente faz indicações de letras ou números, né, posso numerar as folhas, facilita também. O interessante é que as perguntas sejam na ordem direta, o sujeito, mais o verbo, mais o predicado. Você votou nas últimas eleições? Você amamentou o seu primeiro filho? Por quanto tempo? Então, assim, perguntas que sejam concisas, e, em geral, você bota o você, o verbo e o restante da frase que você deseja. A gente busca fazer nesse sentido. Itens muitos itens, eles devem ser evitados porque vai ficar cansativo, né? Então, é isso, assim, né, no geral, que eu trouxe nesse momento para vocês. Algumas pessoas acho que já tiveram, né, que se ausentar. Pronto. E aí, se tiverem dúvidas, são assuntos diversos, né, aqui a gente está suscitando reflexões, tentando buscar abrir a mente de vocês, né, para essas questões, mas são coisas que vocês vão aprendendo com o dia a dia, e que o meu objetivo não é que vocês decorem tipos de observação, tipos disso, é que vocês tenham uma noção geral, e que vocês saibam que quando vocês pegarem, eu acho que, assim, uma coisa que é muito interessante, que muitos pesquisadores erram, é você saber a diferença entre questionário e um formulário. Isso é importante, porque você pode, de repente, né, dizer que está aplicando um questionário, mas, na verdade, você estava aplicando um formulário. Mas outras questões é você observar as questões estéticas, se colocar na posição de um entrevistado, eu acho que isso é o que a gente tentar, e, assim, é importante muitas vezes, né, acho que eu e Ruth até eu já disse, vamos buscar melhorar o nosso instrumento. Eu fiz o instrumento, mas vamos olhar para esse instrumento com mais cuidado,
porque é interessante, inclusive, que tenha uma vivência de olhar de outra pessoa. Às vezes eu fiz uma pergunta, fica a noite toda me cansa. Às vezes eu fiz uma pergunta de um jeito, mas, tipo, para mim a pergunta estava muito clara, mas eu tenho que botar, Ruth, lê aqui essa pergunta, vamos ver uma forma, né, de modificar essa pergunta. E o que eu acho que é importantíssimo para vocês, que vão fazer as entrevistas, a aplicação dos formulários, é a forma como vocês fazem essas perguntas para as pessoas. Não induzam respostas, né? Então, evitar a indução de resposta. Você tenta ser, o pesquisador, ele tem que tentar ser o mais neutro possível. Esse é o nosso objetivo, é a pessoa relatar o que ela vive, pensa, o que ela pretende, deseja, né? Mas eu não vou induzir ela. Eu sei que a minha presença ali, inconscientemente, eu sei que vai estar influenciando. Mas é por isso que a gente diz que toda pesquisa tem algum tipo de viés. Isso é um viés, né? Eu não consigo controlar todas aquelas situações. Por isso que a gente fala que lá no laboratório é mais fácil da gente controlar tudo no ratinho. Mas no ser humano é bem mais difícil da gente controlar tudo. Então, tipo, não tem como a gente controlar tudo, mas vamos tentar observar a forma que eu pergunto, se está clara, se eu faço, né? Nossa, você não sabe qual é o seu endereço, seu CEP, tipo, né? Não. Cordialidade, tudo bem, não sabe. Então, tipo, tentar ser neutro. Né? Isso aí é importante para você não induzir respostas. Principalmente quando vai trabalhar com profissionais, né, Vanessa? Ô, professora, eu vou lhe dizer uma coisa que ficou para mim, né, durante essas aulas que eu estou tendo. Primeiro, que eu sempre tive medo de, Ruth sabe, eu sempre tive medo de projeto de pesquisa, porque eu fazia um de cabeça, a gente teve noções com a professora Suelen, e eu fiquei aterrorizada. Se Ruth, pelo amor de Deus, é muita coisa. Muita coisa. Imaginação. Aí,